Nessa unidade da formação Romualdo, a gente tem dois gêneros, duas espécies descritas. A gente tem o Irritatus challengeri e a gente tem o Angaturama limai. O Irritatus challengeri, como muita gente sabe já, ele está ilegalmente no exterior e nunca retornou ao Brasil. Ele foi descrito em 96 como um raptor, pois é. Eles tinham um pedaço de crânio do dinossauro, que é uma das melhores partes, e descreveram muito errado o bicho. Mas depois, em 2002, eles reescreveram, atribuindo a um espinossauríneo, o Irritator. E eles ficaram irritados por terem feito isso, e o nome do bicho ficou Irritator, porque eles ficaram irritados. O Angaturama limai foi descrito pelo Keller e o Campos em 1996. Eles tinham um resto também do crânio, só que na ponta do focinho. Uma curiosidade aí, vocês podem notar que ambos foram publicados originalmente em 1996, os dois restos, ao mesmo tempo. Então, tinha ficado uma dúvida se eles pertenceriam ao mesmo indivíduo, se era a mesma espécie, o mesmo indivíduo, porque ambos são espinossauríneos, da mesma unidade e com a parte do crânio que originalmente eles imaginavam que um completaria o outro, a ponta do focinho e o resto do crânio. Mas essa história toda foi resolvida por terra na revisão que o Marcos Salles e o César Schultz fizeram em 2017. Eles compararam a escala, o tamanho do Angaturama limai e o tamanho do Irritatus challengeri e chegaram à conclusão que eram organismos de tamanhos distintos. O Angaturama limai teria mais ou menos uns 8 metros de comprimento no momento da morte, e o Irritatus challengeri seria um animal de 6 metros de comprimento no máximo, no tamanho da morte. 7 metros, alguns autores estimam. Além do mais, eles têm uma parte em comum, tá? Inclusive com o dentáriozinho em comum. Então, se você coloca um sobreposto no outro, eles têm um trecho que sobrepõe. Então, eles poderiam ser a mesma espécie, até poderiam ser, a gente não tem como dizer isso com o que a gente tem agora, mas eles não eram o mesmo indivíduo, tá? Um é bem maior do que o outro. Mas não só o Angaturama limai e o Irritatus challengeri a gente tem da formação Romualdo. A gente tem um monte de resto indeterminado de Spinosauridae para esta unidade. A gente tem um monte de sequência de vértebras, sacrais, caudais. A gente tem uma pata linda, muito bem preservada. A gente tem alguns ossos de perna, de mais de um espécime. Então a gente tem fêmur, a gente tem 2 tíbias e a gente tem um pubis. A maioria desses que estão, cada coisinha coloridinha dessa é um espécime diferente. Quando a gente olha então e resume esses espécimes, os espécimes que tem, a gente tem o Angaturama limai, o holótipo. O holótipo é o primeiro organismo no qual é proposto um táxon novo. Por exemplo, eu quero levar um gênero novo, uma espécie nova, esse é o holótipo. Então, o holótipo do Angaturama é um dos maiores de todos que teriam. O holótipo do Irritator é um dos menores, que é só um crânio, um pedaço de crânio, como eu mostrei. Tem esse espécime aí, que ele não tem nome, que a paleontóloga Elaine Machado descreveu, e outros colegas descreveram em alguns resumos. Não saiu o artigo ainda, mas ela fez uma dissertação sobre esse material, descrevendo ele. É o MN4819V. Na paleontologia, o público geral, a gente costuma falar muito no nome da espécie, no nome do gênero, mas a grande maioria dos dinossauros no mundo, eles não têm ainda nome definido. A gente usa esses números de coleção, como é que está aqui, para explicar e falar sobre eles. E usa um termo geral, como aqui esse grupo, Spinosaurinae indete. Ele é indeterminado. A gente sabe que ele é muito próximo desses outros, mas a gente não tem como dizer se ele é o outro ainda, com o que tem. E esse aqui, que é o maior de todos, foi o que a gente descreveu na UFSCar em 2018.
que era baseado no osso da perna. Todos esses espécimes pertenciam à mesma espécie. A gente não pode dizer isso somente com o que a gente tem no momento. A gente precisaria de mais dados. Essa é a diferença da gente falar espécime e falar espécie. A gente pode levantar algumas hipóteses. E eu gostaria de apresentar para você algumas hipóteses. Como é que a ciência funciona? A ciência, ela tenta ser muito exata sempre em tudo que afirma. Você tem que ter evidências para dar suporte às suas hipóteses para resolver os problemas. As hipóteses, elas têm que ter o número mínimo possível de passos ou de passos para você teorizar. A que você consegue explicar da maneira mais simples é a que é mais válida. Mas nesse caso, a gente tem algumas hipóteses do mesmo peso em paralelo. A primeira hipótese. Esses 4 espécimes da formação Romualdo, os espinosaurídeos da formação Romualdo, eles poderiam representar 4 espécies distintas de Spinosaurine no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, na mesma unidade. Isso é muito raro na paleontologia e é improvável no sentido de que é menos provável que seja isso, porque predadores de grande porte, eles não são tão abundantes e tão diversos em ecossistemas. Eles não conseguem, nenhum ecossistema consegue suportar tantas espécies de predador, super predador de topo. Então, sempre quando você está num ambiente, hoje ou no passado, você vai ter sempre o grandão carnívoro. Às vezes você pode ter um outro competindo se for um nicho diferente, mas o ecossistema não aguenta, cara, 4 espécies de bichos grandões ali consumindo toda a cadeia em cima. Então, tem essa hipótese aqui, mas ela não é muito legal, mas ela é válida. A segunda hipótese. Nós temos 2 morfótipos de tamanhos distintos. Qual é a diferença entre falar morfótipo e falar espécie? Isso é uma coisa muito interessante de se levantar. Imagina, eu posso falar que você tem um espinossauro genérico que funciona ecologicamente como um espinossauro, gigantão, e um espinossauro de tamanho médio. E eles ambos coexistem no mesmo ecossistema. Essa hipótese ela também tem sido bastante levantada para o Marrocos. Para onde eles têm lá no mesmo ecossistema, provavelmente eles poderiam ter a presença de espinossauros grandão e o Sigilmassasaurus, que era de médio porte. Então a gente poderia estar vendo isso também aqui no Ceará, na formação Romualdo. A gente poderia ter um espinossauro grandão, que seria esses em verdinho, e um espinossauro de menor porte. Essa hipótese é bastante válida, ela precisa ser bem discutida. Ou a terceira hipótese, todos esses organismos que a gente viu aqui, todos esses espécimes, eles representariam a mesma espécie em idades distintas, em estágios ontogenéticos distintos. Como assim? Aqui é um exemplo de Maiasaura, que é um hadrossauro lá de Montana, que tem em grande abundância, a gente consegue estudar ele desde filhotinho até idoso. Você consegue ver organismos jovenzinhos, pequenininhos, adolescentes atingindo a maturidade sexual e a maturidade esquelética. Você consegue acompanhar isso no grupo. Então, isso é uma hipótese que pode ser também, a gente está vendo aqui uma oportunidade única no Brasil, na formação Romualdo, que é estágio de crescimento de um espinosaurídeo. Esse seria o único lugar do mundo que a gente teria isso, com esse degradê, se fosse isso mesmo. Se fosse um desenvolvimento ontogenético. Para o livro do Realidade Oculta, eu considerei que os organismos
da formação Romualdo, eles seriam o mesmo espinossauro, o mesmo espinossaurídeo. Então, que não seriam várias espécies, que todos eles eu considerei para o livro a hipótese de ser um bicho só. E por conseguinte, isso vale para o jogo, isso vale para os quadrinhos, para tudo. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.